Olá, amigos. 2 de novembro de 2021, Dia dos Mortos, em que para o Espiritismo é Dia dos Vivos. Então, aqui estamos para, nesse dia em que as almas recebem muitas preces, é um dia feliz no plano espiritual. Então, as pessoas vão com fé nos cemitérios levar a flor, fazer as suas homenagens. Então, é um dia em que todo o mundo recebe os seus mortos orações, de seus mortos orações. Então, aqui estamos nesse dia para também continuarmos orando, vigiando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, e participando desse dia de finados em que nós despedimos do ser carnal, do corpo carnal, mas o espírito é imortal e ele continua o seu patamar evolutivo, ora no mundo de provas e expiações, ora no mundo primitivo, ora no mundo de provas e expiações, ora no mundo de regeneração, ora no mundo, nos mundos felizes. Então é com imensa alegria esse dia em que comemora na Terra o Dia dos Mortos, mas, na verdade, é o Dia dos Vivos, porque os Espíritos comunicam conosco e influenciam nas nossas vidas mais do que nós imaginamos. Então, por isso que precisamos estar sempre procurando seguir o Evangelho de Jesus, procurando ser mais amigos dos outros, procurando ser, quanto possível, o mais afetuoso, o mais amigo, o mais amoroso, o mais desprendido dessas coisas mundanas do mundo, que a gente se apega aos nossos bens e nos prejudicam quando deixamos esses bens aqui e partimos para a verdadeira vida, a vida espiritual. Então, para iniciar os trabalhinhos desta manhã, de orações, de lembrar dos mortos do corpo carnal, nós vamos agradecendo a Deus por esta manhã em que estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo Jesus, porque Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Com ele, nós, pautando as nossas vidas, encontramos o caminho da calma, da ponderação, da paciência, da aceitação das pessoas como são, e vamos evitando, estudando Jesus e Kardec, vamos evitando as discussões, vamos evitando esses vícios que degradam a nossa alma, o vício do álcool, o vício do cigarro, das drogas, dos excessos da comida que deterioramos nosso corpo, dos excessos de preocupações. Então, é isso que nós estamos nesse momento orando ao nosso Mestre Jesus, para que possamos iniciar esse dia fazendo essas vigilâncias de sermos mais humanos, mais fraternos, mais solidários, mais afetuosos. Mestre Jesus, pedimos a tua proteção, alegria no coração de todos aqueles que estão sofrendo pela separação do corpo através da morte física. Então, esse dia nós veneramos
e os nossos entes queridos que saíram do cativeiro da carne e estão de volta ao plano espiritual. Senhor Jesus, me abençoe para que eu possa passar com clareza mais este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa doutrina consoladora e esclarecedora que faz com que nós passamos aqui pela Terra procurando a nossa reforma moral, crescer moralmente, crescer espiritualmente. E assim nós viveremos quando surgem os dissabores da vida, viveremos com calma, com fé em Deus cada vez mais, com fé em Jesus, em nossos amigos espirituais, que a pleite de bons espíritos, os santos, esses espíritos maravilhosos que não nos abandonam através de Deus, estão sempre dando cobertura e não nos abandonam nunca. Então, Senhor, muito obrigado por mais esta reunião, que nada nos atrapalhou de aqui estarmos estudando, orando por tudo, pela criação, louvando a Deus. Então, nós agradecemos e pedimos para que esse trabalhinho de amor possa fazer com que, ao terminarmos, possamos passar um dia alegre, felizes, fazendo as nossas obrigações diárias, mas com muito amor no coração, com muita ponderância nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Então, Senhor, muito obrigado por mais este encontro de amor, estudando o Teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Bom dia a todos novamente. E hoje nós vamos dar continuidade, então, no estudo do Evangelho, que nós estamos fazendo esse trabalhinho diariamente, de segunda a segunda, e nós estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E o capítulo 2 é Meu reino não é deste mundo, que Jesus, o reino de Jesus, não é deste mundo. Ele é da realeza não material, ele é da realeza espiritual. Meu reino não é deste mundo. E ele fala conosco abertamente sobre a verdadeira realeza que nós comentamos ontem. Fala abertamente sobre o reino dele, que não é desse mundo, para que aqui é tudo passageiro, e que possamos sair dessa presente reencarnação melhorados, cumpridores das nossas obrigações como pai, como mãe, como filho, como sogra, sogro, mas procurando essa união fraterna e deixando cada vez mais a fofoca. A fofoca são as nossas críticas. Na ciência social diz que a fofoca é falar na ausência da outra pessoa, mesmo que fale bem. Mas, infelizmente, quando nós falamos criticando o nosso próximo. Então, é isso que faz com que o Evangelho, estudando o Evangelho, nós vamos nos esforçando a não criticar o nosso próximo. E sempre ver que as pessoas têm virtudes
Então, nós precisamos criar esse hábito de ver as virtudes nas pessoas. E nós, muitas vezes, vemos que Jesus fala, vê um cisco no olho do seu próximo, mas não vê a trave que tem no seu. Então, é isso que nos empolga o Evangelho, de nós fazermos essas observações para, com atitudes perante o nosso próximo. Então, nós procedendo na nossa vida, pautando a nossa vida nos ensinamentos de Jesus, nós vamos tornar criaturas melhores, que é o objetivo da presente reencarnação, que é sair desse mundo melhorado, combatendo os nossos impulsos inferiores, porque nós queremos sempre ser melhores, porque nós temos orgulho, egoísmo, vaidade. É isso que nós precisamos combater no nosso dia a dia. Nós queremos sempre ter razão, e Jesus ensina a dar a outra face. Ensina sobre a vida futura. Não preocupeis com comer ou beber, as aves dos céus não faltam alimento. Nós temos demais, nós temos supérfluos. Então é isso que nós precisamos observar e deixar a reclamação. Nós, por criaturas ainda muito ligadas às coisas materiais, nós queremos mais, mais e mais, sempre a realeza terrestre. E nós precisamos aprender a ter a realização das coisas espirituais, da bondade, do amor, da paciência, da tolerância, do combate ao orgulho, do combate ao egoísmo, né? Olhar o nosso próximo como olharmos para nós mesmos. Nós gostamos de nós, precisamos criar o hábito de não censurar o próximo, ver a virtude do próximo. Então é isso que o Evangelho nos ensina, não é? E hoje, então, nós vamos ler o item 5. O item 5, que é o ponto de vista, vai falar sobre o ponto de vista da realeza terrestre e da realeza espiritual. A vida futura e a vida material é um comparativo que o Evangelho traz, que eu vou lendo devagar, e vocês aí com o Evangelinho na mão, procurem raciocinar em cima, porque nós estamos fazendo um estudo, não é uma palestra, né? É um estudo do Evangelho aqui, literalmente. Então, nós vamos lendo e vamos interpretando, e depois, então, nós vamos mudando o nosso pensamento com relação à vida material e com relação à vida futura. Tá ok? Então, vamos lá. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura, que não termina com a morte, né? Então, veja bem como é gostoso estudar isso aqui, ler e refletir sobre isto. A gente vai ficar mais calmo, porque a única verdade é essa, que nós vamos morrer, o corpo morre, né? Então, vejam bem, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. Aumenta a nossa fé, que morreu não acabou, não é? E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização do homem, a nossa transformação moral. Pensar na vida futura é pensar em modificar os nossos vícios, os nossos orgulhos, egoísmo, né? Então, é que ele fala,
essa fé tem consequências imensas sobre a moralização do homem. Quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Quando deixamos de pensar somente na vida terrestre, então muda o nosso modo de pensar com a vida futura, porque nós estamos morrendo dia a dia. Então precisamos sim, quanto à moralidade, e cuidar do corpo, cuidar do espírito, fazendo essas modificações do amor, aplicar o amor que Jesus nos ensina com tanto amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, vida espiritual indefinida. Nós somos mortais. Depois, o espírito continua. E através das reencarnações sucessivas em outros corpos, em outros mundos, o nosso espírito um dia será um espírito de luz. A vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. É o ponto de vista, essa matéria aqui que Kardec está relatando. Né? É o ponto de vista. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação no país ingrato. Nós não sabemos que hora que partimos, então temos que estar com uma linha pronta. Desprendido. Desprender não é negligenciar os nossos bens. É cuidar, é administrar. Né? As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência. Aquele que crê na vida futura aprende a ter obediência e resignação, porque nós temos um comando de Deus, temos uma programação da presente reencarnação para voltarmos melhorados para o plano espiritual. Não é? Então, as vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração. As tribulações é de curta duração. É isso que é importante. Nós não desistirmos da fé. Aprendemos a orar, a conversar com Deus. E olhai, né? Olhai, orai e vigiai. Olhar à nossa volta. Nós temos aqui uma vida que não sabemos quando que partimos. Então, aquele que crê na vida futura, na verdadeira vida, que é a vida do espírito imortal, ele vai atender com mais paciência às vicissitudes e às tribulações da vida. Né? E devem, então, de curta duração, as vicissitudes, né? E devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante. Ainda mais quem é médium, como eu sou médium, tem a disposição orgânica da mediunidade desde criança, pela evidência. Então, não tem nada de apavorante a morte. Tem a saudade, mas não tem nada de apavorante. Nós somos amparados muito na hora da morte, porque Deus é bom, é justo, é misericordioso. E não é mais a porta do nada. Morreu, acabou. Para quem acredita na vida futura, quem percebe a atuação dos espíritos,
à nossa volta, não tem a ideia do nada, morreu, acabou. Não. Né? Mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Então, vale a pena ler a obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier. Vale a pena. Ali relata 3 casos de morte do corpo físico e como eles entraram no plano espiritual. Não é? Gente, sempre que somos estudiosos do Espiritismo, é muito bom ter esses conhecimentos. Né? O Nosso Lar é o primeiro livro de André Luiz. Né? Esse Obreiros da Vida Eterna conta como é, todas as obras de André Luiz contam como é o plano espiritual. Nós, com o espírito, com o perispírito, no plano espiritual. Né? Nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas o da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Né? E no plano espiritual, a erraticidade é o tempo que fica o espírito no plano espiritual com o perispírito, em várias moradas, até uma próxima reencarnação. Né? Mas o da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em um lugar temporário, aqui na Terra, e não definitivo, não é? Não é a única verdade, todos nós vamos morrer, né? Recebe as inquietações da vida com mais indiferença. Os dissabores nós temos mais indiferença, não vai nos preocupar tanto, porque sabemos que tudo passa. Né? E disso resulta para ele uma calma do espírito, uma calma de espírito que lhe atenta, uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Então, a fé na vida futura, através desses conhecimentos, a certeza da vida futura e que tudo passa, precisamos passar essas experiências que nos trazem tribulações, vicissitudes, né, de sabores, precisamos passar com coragem, com fé em Deus. Aí nós estamos fazendo jus à presente reencarnação, procurando ser mais humanos, mais fraternos, né, mais solidários, com fé, que tudo passa. Então, ser corajoso na fé. E que está aí a medicina para nos ajudar. Está aí os bons espíritos, está o nosso anjo da guarda, o espírito protetor nosso para nos ajudar. E nós recebemos as instruções dos bons espíritos. Depende dos nossos procedimentos, dos nossos pensamentos. Porque comunicamos com os espíritos através do pensamento. Isso que é importante, vigiar esses pensamentos. Não é? Pela simples dúvida, agora eu vou falar sobre a vida, quem não acredita na vida futura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Fica arraigado aqui com os pés na terra. Né? Então, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Né? É um materialista. Ele quer mais, mais, mais. Mas a hora que aparece a morte, ele fica desesperado. Né? E continua no plano espiritual, preso com os seus bens materiais. E sofre. Né? Então, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente.
Não importa de como venha, o importante é você angariar bens, o materialista, né? Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além de seus brinquedos. Quem não tem essa fé absoluta na vida futura, ele fica pegado, quer mais, 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 né? Como uma criança que fica com os seus brinquedos, né? Para obtê-los, não há nada que não faça. Para obtê-los, não há nada que não faça. Quer porque quer. Nós vemos aí as riquezas que não são pelo trabalho, as riquezas ilícitas, quer porque quer, né? Então, aí fala, a perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que é vítima. Quem é materialista até suicida quando dá um revés na sua fortuna, né? O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, aquele que não crê na vida futura, fica preso às coisas materiais, ele quer, então ele fica como uma criança que está em volta dos seus brinquedos. Não importa como venha, importa como ele está, com acúmulos das coisas, dos bens materiais, não é? E aí ele sofre. Quando tem as decepções, quando está para morrer, quando está a sua fortuna indo para outros caminhos, perdendo fortuna, como eu falei, muitos até suicidam-se. E aí continua o caos, porque nós não morremos, não é? Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Então vale mais a vida material. E aí ele fica brigando, vai na justiça, quer tirar dos outros e quer cada vez mais, não importa de como venha. Agora tem empresários aí que são fantásticos, sabe administrar aquilo que vem na sua mão. Nós somos responsáveis, tanto pela riqueza como pela pobreza, não é? Então tem empresários aí maravilhosos que dão para o funcionário que veste a camisa, eles dão oportunidade. Então é a lei do trabalho, é só pegar o livro dos Espíritos, ver lá a lei do trabalho, é a coisa mais linda, não é? Nós precisamos trabalhar, precisamos, muitas vezes, ficamos ricos com as nossas empresas, com os nossos negócios, mas o importante é não ter esse apego exagerado. Não importa de quem eu estou prejudicando. Então é aí que está o preparo da vida futura, pensar na vida futura. É saber administrar aquilo que nós temos, os nossos talentos, a nossa inteligência. Investir no bem. É esse o recadinho de Jesus, né? O ponto de vista aqui. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro do qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância.
Então, vale mais as coisas materiais. E sofre. Sofre tormentos, porque a matéria, só a terra, nos traz transtorno, nos traz dissabores. Nós queremos mais, 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 e nós, fora do Evangelho, nós não raciocinamos. Achamos que os outros são injustos, os outros que nos caluniam, os outros que nos prejudicam. Então precisamos, o quanto antes, estudar o Evangelho e começar a praticar essa mudança, esse crescimento moral nosso. Não é? Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Está no interior de uma cidade, tudo parece grande. Né? Os homens de projeção, como os monumentos. Você está no interior de uma cidade, você vê os monumentos, você vê o progresso, não é? Então, ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande e os homens de projeção, como os monumentos. Mas que se transporte sobre uma montanha, né, ou em cima de avião, e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Então, quando você está em cima na montanha, você vê lá tudo pequenininho. No avião você vê tudo pequenininho. Né? Então, é esse comparativo que ele fala. Quando você está no interior de uma cidade, você vê os homens de projeção. Você vê o cara rico. Você vê o cara com palacetes, com carros do ano, né? Mas se você subir a montanha, você vai ver pequenininho. Quer dizer, se nós crescermos espiritualmente, não vamos dar importância a, a essas coisas, vamos ver pequenininho. É isso que quando nós crescemos moralmente, nós vamos usufruir dos bens materiais, sabendo que nada é nosso, mas sabendo dirigir bem esses bens, aproveitar bem, mas sem tristeza, vendo como pequeno. Somos usufrutuários e não proprietários. É isso que nos traz o conhecimento do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. É esse desprendimento, é fugir das aflições, é aumentar a nossa fé em Deus, em Jesus, em nosso anjo guardião, porque Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Deus é bom, é justo, é misericordioso. E temos Jesus como governador do planeta Terra. Então, pessoal, é o Evangelho, é esta cartilha da felicidade, que para muitos que estudam a parte religiosa, outros materialistas chamam de fanáticos, não importa. O que importa é você crescer moralmente e você administrar os seus bens, administrar as suas atividades, o seu profissionalismo, com muito amor em tudo que fizer. Não é? Então, é isso que faz com que os dissabores, as tribulações, nossas preocupações demasiadas, as nossas aflições, é falta de fé, é falta de que precisamos crescer moralmente, precisamos desapegar dos bens terrenos, mas cuidar deles sim, não podemos ser negligentes. Precisamos mudar nosso pensamento negativo para o pensamento positivo. Tá ok? Então, com isso, 34 minutos e 20 segundos, nós vamos terminando o nosso evangelho de hoje, fazendo as nossas vibrações para que todos nós possamos, no dia de hoje, lembrar dos nossos falecidos, mas abraçá-los com muito amor, com muito carinho e não com desespero, porque eles estão mais vivos do que nós.
Então, nós vamos fazer essa prece por todos os mortos, por todos os falecidos, para que Deus possa, através dos mensageiros, cada vez mais encaminhá-los para lugares onde vão ter a compreensão do mundo espiritual, onde vão acordar em um hospital espiritual. Depende daqueles que querem realmente pedir a Deus. Então, é essa prece que nós fazemos, essa vibração, dia de hoje, pelos todos os mortos. É dia dos mortos, mas para nós sabemos que é dia dos vivos. Então, para isso, nós vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou, orando por todos os nossos queridos, abraçando, mas não se chorar, chorar de saudade do corpo físico, mas desejar a ele que ele cresça muito e que desprenda cada vez mais, que saiu do exílio do corpo de carne, esse corpo que sofre, que tem dores, que tem sentimentos. Então, vamos encerrar o dia de hoje, o estudo do Evangelho de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações no dia de hoje. Obrigado a todos que participaram deste nosso estudo. Um grande abraço, ADM Esteval, e amanhã estaremos aqui novamente para o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Um bom dia a todos, um bom feriado, uma maravilhosa reunião familiar, ok? Então, até amanhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus.